quem Deus escolhe. Deus não escolhe aqueles que são. Deus escolhe aqueles que não são, para envergonhar aqueles que são. Mas Deus escolhe aqueles que não são, mas são sinceros, são verdadeiros, são transparentes aos seus olhos. Deus, ele tem buscado nos dias de hoje as Raabes, como no passado ele encontrou a Raabe. Ele encontrou uma mulher que literalmente era uma mulher objeto. A Bíblia diz isso. Era uma pessoa excluída da sociedade. Imagine, num período que os homens dominavam, qual o valor que você acha que tinha Raabe? Para esse mundo, ela não tinha nenhum valor, mas ela teve valor para Deus. Então, isso prova que Deus não exclui ninguém, mas o que é necessário é que haja sinceridade. Ela, humanamente falando, aos olhos de todos, ela vivia na lama. Com toda certeza, em Jericó haviam outras mulheres que eram certinhas, que faziam tudo direitinho, que aos olhos humanos estavam limpas, mas Deus não olha para o exterior, Deus olha para o interior, Ele olha para o lado de dentro. E Raabe, ainda fisicamente falando, humanamente falando, vivendo na lama, do lado de dentro, ela era mais limpa, mais pura do que outras mulheres que estavam ali naquela cidade. A Bíblia diz assim, Josué capítulo 2, versículo 10 e 11, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes, o que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Presta atenção nessa declaração de fé. Ela disse, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Literalmente, do rei à prostituta, literalmente, do rei até Raabe, todos ouviram falar dos feitos do Deus de Israel, que ele abriu o Mar Vermelho, que no deserto ele enviou pão, água, enviou carne, as vitórias que Deus deu para o povo de Israel, todos ouviram falar, era do conhecimento de todos, mas Raabe, ela foi a única que creu,
E ela foi a única que reconheceu, de acordo com a palavra, ela creu e reconheceu que o Deus de Israel era Deus. Agora, um detalhe que chama a atenção: Raabe, ela pouco ouviu falar, que não é o meu caso, que não é o seu caso. Há quanto tempo que nós estamos ouvindo a palavra de Deus? Há quanto tempo que nós temos conhecimento, acesso à palavra de Deus? Há quanto tempo que nós sabemos muito bem o que Deus fez no passado, o que Ele tem feito no presente e também o que Ele fará no futuro? Então nós temos ouvido, e muito, mas Raabe, ela não precisou ouvir muito, ela ouviu pouco, e mesmo ouvindo pouco, ela se entregou, ela creu, ela reconheceu quem era o único e o verdadeiro Deus. E porque ela o fez, o que aconteceu? Ela arriscou a própria vida, arriscou a vida da sua família, para proteger os espias, para guardar os espias. Ela arriscou a pele, arriscou o pescoço, ela sacrificou a própria vida, ela sacrificou a vida da família, porque ela creu. Como resultado, ela que era quem era, ela saiu da lama e ela passou a fazer parte da genealogia do Senhor Jesus, da lama para um lugar de honra. Ela teve o nome, ela tem o nome na genealogia do Senhor Jesus. Ela foi honrada e hoje ela se encontra salva. Então, qual é a realidade nos dias de hoje? Existem muitas pessoas que não ouviram pouco, não, pelo contrário, existem pessoas que eu posso entregar o microfone, sabia disso? Existem pessoas que eu posso passar o microfone e vão pregar melhor, vão falar melhor, porque o conhecimento é mais amplo, o conhecimento é maior. Mas de que adianta? A pessoa, ela ouviu falar muito, ela conhece muito, ela sabe muito, mas ela não pratica, ela não sacrifica a própria vida, porque foi isso que Raabe fez. A pessoa não sacrifica, ela não sacrifica o seu eu, ela não sacrifica a sua vontade, ela não sacrifica os seus pecados, ela não sacrifica a vida antiga, ela não sacrifica o mundo, ela não quer sacrificar. Então está aí uma prova de alguém que ouviu pouco, mas se entregou por completo. E existem aqueles que ouvem muito, mas se entregam pela metade. O único problema é que se entregar pela metade e não se entregar é a mesma coisa. Ou a pessoa se entrega, ou a pessoa não se entrega. Mas Raabe, ela ouviu falar pouco, e o pouco foi suficiente para que ela fizesse uma maravilhosa declaração de fé, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Você vê lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 31, diz: pela fé Raabe, a meretriz,
não pereceu com os incrédulos. Mas por que ela não pereceu com os incrédulos? Porque ela já não era mais incrédula. Ela não pereceu com os incrédulos, porque não era mais incrédula, acolhendo em paz os espias. Ela acolheu em paz os espias. Então ela arriscou a sua vida, arriscou a vida da sua família para dar cobertura, proteção aos espias. Se fosse pega, seria morta, ela e toda a sua família. Então Raabe, ela apresentou obras da fé. O que são obras da fé? Obras da fé são obras de obediência. A pessoa que apresenta obras da fé, porque a fé sem obras é morta, quem apresenta obras da fé, apresenta obras de obediência. Digamos que você seja aquela pessoa que não ouviu pouco a palavra, muito pelo contrário, você ouve muito, e além de ouvir muito, você conhece também, você também conhece, mas ainda que você ouça muito, o que tem faltado você obedecer? Talvez você ouça muito, mas ainda falta obedecer uma coisa, uma única coisa. Talvez esteja faltando obedecer uma única coisa, para que você venha sair da lama. E a lama não é propriamente uma vida na prostituição, ainda que fosse o caso dela. A lama não é propriamente uma vida nos vícios, ainda que, por exemplo, na sexta-feira, veio uma jovem aqui que ouviu pouco, mas na hora entregou o cigarro, na hora entregou o isqueiro, na hora entregou o cachimbo e a pedra de crack. Ouviu pouco, mas apresentou obras da fé, que são obras de obediência. E de repente tem faltado para você uma coisa, para que essa lama, que pode ser um vazio, essa lama que pode ser uma insatisfação, essa lama que pode ser a ausência do Espírito Santo, ela venha terminar, e você tenha um lugar de honra. Qual é o lugar de honra hoje? É a certeza do nome escrito no livro da vida, hoje e amanhã, a alma na eternidade com Deus, onde Raabe já se encontra. E isso pode acontecer, agora isso pode acontecer, tudo pode mudar agora, depende apenas de uma decisão. Quantas pessoas com 5, com 10, com 15, com 20, 30, 40 anos dentro da igreja, e se a pessoa não tem toda a vida dentro da igreja, ela já teve até em outras denominações, aonde ela teve acesso à palavra, ela conhece a palavra, mas a vida dela não mostra o Senhor Jesus, não mostra, ao ponto que se ela falar de Jesus para alguém, vão falar assim, mas ter Jesus para quê? Para viver como você vive? Para viver da forma que você vive? Então a vida que a pessoa tem, não tem refletido o Senhor Jesus, mas ela não ouviu pouco, ela ouviu o quê? Muito. Então o que falta? Uma decisão. Falta ela tomar a decisão que Raabe tomou. Por exemplo, você vê em Tiago capítulo 2,
versículo 25, veja como que ela foi honrada, como que a Bíblia fala dela. Tiago capítulo 2, versículo 25, diz: e de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, nós temos que apresentar obras, mas obras de quê? De obediência à palavra. A pessoa não obedecia e ela sacrifica a sua vontade, sacrifica a sua carne, o seu eu, sacrifica o seu orgulho, a sua vaidade, e ela começa a obedecer, a praticar a palavra de Deus. Então ela sai da lama e ela passa a ocupar um lugar de honra. E qual a maior honra nos dias de hoje do que termos o nosso nome escrito no livro da vida? E isso pode acontecer agora, mas para que aconteça agora, você terá que tomar uma decisão de sacrificar o que até hoje você não sacrificou ainda. O que você ainda não sacrificou? Você ainda não se batizou nas águas, você ainda não perdoou, você ainda não se tornou fiel nas primícias, você ainda não se afastou do pecado, não sei, mas você sabe. Mas uma vez que você tome essa decisão, sacrificando a sua vontade, sacrificando o mundo, sacrificando as coisas do mundo, então da mesma forma que ela foi honrada, você vai ser honrado também. Se Deus não discriminou a Raabe, você pode ter certeza que você também, sendo sincero, jamais será discriminado.